local para você morar nunca foi tarefa tão fácil. É por isso que faço este vídeo com 7 dicas para você escolher sabiamente o seu terreno. Eu sou Miguel Massing e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou listar 7 dicas para te ajudar a escolher sabiamente o teu terreno, para que você não se sinta arrependido depois que fizer a ocupação e a construção da sua residência. E a dica número 1 é sobre documentação do terreno. Ao fazer as negociações com o município ou então com a pessoa que vai fazer o traspasse do terreno, se atente a toda a documentação que tem a ver. Procure saber um pouco do historial daquele terreno, vá ao encontro do secretário do bairro e procure, se for possível, algumas testemunhas, de modo com que futuramente você não possa ter dissabores. Se porventura for um terreno ainda novo, sem muita documentação, vá logo tratar todos os documentos junto ao município, de modo com que você possa se proteger futuramente. Sabemos que há muita gente de má fé que vende por 2, 3 ou mais vezes o mesmo espaço e coloca muita gente em choques, daí que você deve se precaver antes mesmo de avançar com a sua construção. A dica número 2 é sobre o tipo de solo. É verdade que você, como singular, não é da área de construções, é difícil saber como determinar o tipo de solo ideal para a sua construção, mas aqui vai uma dica simples: veja à sua volta, converse com os seus vizinhos, veja que tipo de fundações eles fizeram para ver se o tipo de solo pelo qual o seu terreno se localiza não te vai acarretar maiores custos no momento da sua construção. E se você tiver a oportunidade de levar um profissional consigo para este fazer a avaliação técnica do tipo de solo, se dá ou não para o tipo de construção que você quer fazer, seria uma mais-valia. Agora, se não tiver esta possibilidade, sugiro que opte pela dica anterior. A terceira dica é sobre a posição do norte geográfico. Esta também é uma dica que, para você como um singular, é difícil determinar a posição exata do norte geográfico se não tiver noções básicas de geografia. Mas vou passar a dar uma dica simples para que você possa aplicar no local onde pretende adquirir o terreno, sem mesmo precisar de algum instrumento técnico. E a dica é a seguinte: procure saber das pessoas que estão há mais tempo aonde é que o sol nasce e aonde é que o sol se põe. Sabendo aonde é que o sol nasce e aonde o sol se põe, aí é possível determinar aquilo que é o norte geográfico do seu terreno. E para fazer esta determinação, você vai colocar o seu braço direito estendido para a direção aonde o sol nasce, isto é, no lado este, e vai esticar o seu braço esquerdo para a direção aonde o sol se põe, isto é, no oeste. E a sua posição frontal, aonde o seu rosto está virado, automaticamente é o seu norte, e aonde a sua nuca está apontada é o seu sul. Para quem tem uma bússola, ou então, se você usa um smartphone, é possível baixar uma bússola, se for no Android, na Play Store, se for no iOS, no App Store, é possível baixar uma bússola e com este instrumento é possível determinar o norte sem precisar fazer este exercício. Depois de identificar a posição do norte geográfico, é possível saber qual é o comportamento dos raios solares e assim é possível saber como colocar a sua futura construção. Esta informação não será valiosa só para ti, mas também para o profissional que vai elaborar o seu projeto. Imagine que este encontre-se numa cidade distante e não tem como fazer visita ao seu terreno. E daí que você vai facultar estas informações, daí ele vai fazer um projeto específico para aquele local em questão. A dica número 4 é sobre a localização das outras construções em volta, isto é, os seus vizinhos. Fique atento se à sua volta não existem construções muito altas que em algum momento poderão colocar sombra ao longo de todo o período do dia no seu terreno ou então na sua construção, impossibilitando desta forma que os ambientes que precisem de sol o recebam e faça com que a sua experiência habitacional não seja das melhores. Ainda sobre os seus vizinhos, verifique se existe algum detalhe que irá incomodar você futuramente, porque este é o único momento que você poderá ter a oportunidade de escolher os vizinhos. Após a compra do terreno, a construção do edifício, você terá que conviver com tudo quanto está à sua volta.
Vamos à dica número 5 e esta sugiro que pegue um papel e caneta para que possa anotar. Se na tua cidade não tem muitos bairros bem estruturados, com valas de drenagem bem construídas, então se atente à dica número 5, porque aqui eu sugiro que você compre um terreno ligeiramente inclinado para não passar mal no período chuvoso. Em zonas totalmente planas, se não tiver uma vala de drenagem, há de notar que depois de você construir o seu edifício, construir um muro de vedação, toda aquela água estará estagnada no teu quintal. É daí que um terreno ligeiramente inclinado, de forma natural, a água vai ser escoada. Neste caso, você só poderá fazer o encaminhamento certo. O mesmo se aplica às estradas que dão acesso a este terreno, porque de nada adianta teres um terreno bem localizado, enquanto que para chegares dentro dele precisas de uma canoa, do helicóptero, por causa das enchentes que se verificam nas estradas. É muito comum que em Moçambique se verifica estradas com enchentes de água por falta de valas de drenagem. A dica número 6 é que você deve evitar zonas muito baixas ou então zonas pantanosas, porque estas, para além de serem propensas a cheias, para além de serem propensas a inundações, ainda podem encarecer muito aquilo que é a sua futura construção, porque geralmente o tipo de fundação deve ser muito profunda e, como se não bastasse, ainda tem que ter uma altura considerável. Veja que antes mesmo de fazer a construção, pode haver a necessidade de se fazer um aterro, que cá entre nós não é nada barato se a zona for muito baixa. Infelizmente, há momentos que não temos como ultrapassar este problema, porque há cidades que têm escassez de terrenos, mas se você for adquirir um espaço com essas condições, fique preparado para comprar muitos metros cúbicos de solo para fazer o aterro até atingir o nível adequado. A dica número 7 é que você deve se atentar aos terrenos de esquina, porque estes trazem contigo suas muitas vantagens, assim como desvantagens. E uma das vantagens é que você pode ter 2 acessos, o que em algum momento isso pode trazer mais segurança. A segunda vantagem é que você terá 2 fachadas para trabalhar. Isso fará com que o seu projeto seja espetacular, bonito e muito interessante. E a outra vantagem é que estes se valorizam mais com o passar do tempo. Já nas desvantagens, por ter 2 fachadas para se trabalhar, o seu projeto poderá ficar caro e os 2 acessos para algumas pessoas é uma desvantagem ou uma fragilidade. Daí que você tem que se atentar a todos esses pormenores antes mesmo de fazer a aquisição do seu espaço. Vou dar aqui uma dica bônus, que é a dica número 8, que é para você evitar terrenos localizados em locais onde eram lixeiras, em locais onde eram cemitérios, porque nos locais onde era lixeira demanda de um trabalho muito grande, porque não tem um solo firme para uma construção. Que os locais onde eram cemitérios demanda de muito tempo para que se possa fazer uma construção. E para piorar, se você for abrir furo de água no seu terreno, for construir um poço artesanal, esta água poderá não ser potável por causa dos restos que ainda estão em decomposição. Daí que existe uma distância mínima entre um cemitério e a construção mais próxima. O mesmo acontece para os seus vizinhos que construíram latrinas. É importante que você saiba, porque existe um afastamento mínimo de 30 metros entre uma latrina e um poço. E se você quiser fazer a abertura de um poço no seu terreno, então deve obedecer este critério para evitar consumir água contaminada. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para que você possa ficar dentro das novidades e que possa receber conteúdos como este para lhe ajudar a tomar melhores decisões na sua futura construção. E ainda fará com que a plataforma recomende para mais pessoas e estas não tomem decisões erradas. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.